Olá, você conhece os santos Francisco e Jacinta Marto? Eles foram duas crianças portuguesas que mostraram com simplicidade como viver verdadeiramente o amor a Deus e aos irmãos. Que tal aprendermos como ser mais santos com Jacinto e Francisco, os pastorinhos e videntes de Nossa Senhora de Fátima? O Francisco e a Jacinta eram irmãos, filhos do seu Manuel e da Dona Olímpia. Eram os mais novos dos 8 irmãos. Eles levavam uma vida simples e rural em Fátima, no interior de Portugal. Ajudavam os pais levando as ovelhas para pastorear, sempre na companhia inseparável da prima Lúcia, apenas um ano mais velha que Francisco. A luz da fé permite ver novas todas as coisas, passar do medo à confiança. Jacinto e Francisco se viram mergulhados nessa luz que é Deus, e seus pequenos corações arderam de amor por esse Deus, fazendo com que oferecessem suas vidas para salvar todas as almas, em especial aquelas que rejeitam a Deus. Eles se sacrificavam pelo Santo Padre e também em reparação às ofensas cometidas contra Deus e contra Nossa Senhora. Olhar a Jacinta e o Francisco nos faz entender que a santidade também é para cada um de nós, porque foi na família, que era muito religiosa, que as crianças aprenderam os primeiros e principais valores humanos e cristãos: o amor à verdade, a união familiar e a oração em comum. E foram esses valores que os prepararam para viver plenamente os acontecimentos extraordinários que experimentaram. Em 1916, o anjo da guarda de Portugal apareceu para eles 3 vezes, ensinou algumas orações e alertou para que orassem sem cessar. Em 1917, quando Nossa Senhora apareceu para eles em cima de uma pequena árvore na cova da Íria, a Jacinta tinha apenas 7 anos, Francisco 9 e Lúcia 10. E apesar de serem tão novos, Nossa Senhora faz um convite muito a sério a eles. Quando Nossa Senhora pergunta se eles aceitavam oferecer sacrifícios a Deus pela salvação dos pecadores, a resposta das crianças é imediata e decidida: sim, queremos. Maria, então, diz que eles teriam que sofrer muito, mas que não tivessem medo, pois a graça de Deus sempre os acompanharia e confortaria. As crianças ficaram tão tocadas com as visões que Francisco costumava dizer: "Gostei muito de ver o anjo, gostei mais ainda de ver esta senhora. Do que mais gostei foi de ver a Nosso Senhor naquela luz que a senhora nos colocou no peito. Gosto tanto de Deus, mas ele está tão triste por causa de tantos pecados. Nós nunca vamos cometer nenhum." Ele e a irmã se viram na luz que é Deus e nos chamam a contemplar esse mistério, sendo sinais da presença do céu já aqui. São 2 modelos de como viver o céu já na terra, nesta busca incessante por Deus, por sua luz, por sua beleza. Aos poucos, a oração do terço, a vontade de salvar as almas e o desejo de consolar Deus que está muito ofendido pelas ações erradas da humanidade passam a ser o foco espiritual do Francisco e da Jacinta. Nossa Senhora também pede para que eles não contem a ninguém o que viram e ouviram. E as crianças então passam a chamar essas revelações de segredo. E isso começa a incomodar tanto as autoridades que em agosto de 1917 elas foram presas em uma cela junto com criminosos, sofrendo uma enorme pressão psicológica e espiritual. Eles eram ameaçados o tempo todo pelos policiais para que negassem as aparições e contassem o segredo. Mas eles, apesar de toda a dor que sentiam, permanecem firmes e ofereciam todo o sofrimento pela conversão dos pecadores, em reparação às ofensas cometidas a Deus e pelo Papa. Os pais da Jacinta e de Francisco sempre acreditaram que as visões eram verdadeiras, porque conheciam os filhos e confiavam nos valores que transmitiram a eles.
Seu Manuel dizia: é verdade, porque o meu Francisco não mente. O respeito mútuo dos pais e a presença junto dos filhos. De fato, as famílias cristãs perceberam que são as principais protagonistas na educação da fé dos seus filhos. Depois vem a paróquia, depois vem os catequistas, mas a família não pode abrir mão de seu papel de evangelização, de transmitir a fé aos seus filhos. Francisco se encantava com a beleza da paisagem, a imensidão do espaço, a altura das montanhas, com as flores, as gotas de orvalho. Era um grande contemplativo. Ele gostava de ficar muito tempo sozinho, esquecido, contemplando a criação e buscando consolar o coração de Deus. A Jacinta, por sua vez, chama atenção pelo amor que sentia pelos pecadores e também pelo Santo Padre o Papa. Ela dizia: se eu pudesse colocar no coração de todo mundo a luz que tenho aqui dentro do meu peito me queimando e me fazendo gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria. Conforme Nossa Senhora tinha revelado a eles, ambos morreram poucos anos após as aparições, vítimas da gripe espanhola. Francisco morreu em casa no dia 4 de abril de 1919. Despede-se da prima Lúcia com muita emoção e simplicidade, dizendo: adeus até o céu, e fechou os olhos com um sorriso nos lábios. Jacinta morreu em 20 de fevereiro de 1920, pouco antes de completar 10 anos, sozinha em um hospital de Lisboa, que tudo ofereceu para a conversão dos pecadores e para consolar os corações de Jesus e Maria. Eles foram beatificados em 13 de maio de 2000 pelo Papa São João Paulo II e canonizados no centenário das aparições em 2017 pelo Papa Francisco. Jacinta e Francisco, pastorinhos de Fátima, queremos aprender convosco o caminho que nos leva a uma vida de verdadeira união com Jesus. Ensina-nos, Jacinta, a amar os outros com todo o nosso coração, a reconhecer neles o amor de Deus e a dar a vida para que nenhum se perca. Ensina-nos a desejar tão intensamente como tu a conversão dos pecadores, a começar por cada um de nós. Ensina-nos, Francisco, o teu enorme amor, fiel e silencioso, por Jesus. Faz-nos desejar cada vez mais a sua companhia na oração e identificar-nos com a dor do seu coração ferido pela ingratidão dos homens. Pastorinhos de Fátima, pela vossa mão queremos entrar cada vez mais no coração de Maria, nosso refúgio, que nos há de conduzir até Deus. Amém.